Caros amigos que nos acompanham através do canal da Associação Espírita Chico Xavier, de Passo Fundo, a nossa saudação a todos, eu desejo que Deus nos abençoe, neste momento em que paramos para algumas reflexões à luz da doutrina espírita. Vamos, inicialmente, elevar o nosso pensamento a Deus, rogando ao Pai maior o amparo e a proteção. Que Jesus nos envolva também nas suas bênçãos de luz e de paz, para que estejamos de mente e coração aberto, a fim de bem refletir e absorver as intuições que a espiritualidade nos traz toda vez que nos dispomos à meditação ou à reflexão. E que assim seja. Neste momento, nós gostaríamos de trazer as reflexões sobre o Cristo Consolador. É um tema abordado por Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, e nos traz toda essa proposta de Jesus, quando ele promete um Consolador para nos orientar na caminhada. Mas vamos perguntar, e é uma pergunta do Espírito Emmanuel, no livro Vinha de Luz, para que a gente entenda um pouco o que é essa questão da consolação, o que é essa questão da tranquilidade. Então, Emmanuel traz o texto exatamente com esse nome, tranquilidade, e ele faz um questionamento. Como nós compreendemos a paz? Podemos dizer, e alguns dirão, que a paz significa calma, mas seria uma calma sem significado, ou seja, um estacionamento? Será que tranquilidade seria a garantia financeira? Nós termos bons salários, não ter preocupação com o dinheiro? Ou a tranquilidade seriam ter relações prestigiosas no mundo? Seria ter notoriedade, ter fama? Poderíamos também encontrar como resposta que tranquilidade é a ausência de doenças, a ausência de aborrecimentos. Mas Emmanuel nos faz um contraponto a esse pensamento, que normalmente sim, a gente pensa que a tranquilidade é não ter problemas, né? Estar tudo bem, seja na saúde, seja no financeiro, seja nos relacionamentos. Mas, então, Emmanuel nos alerta, conforme já havia nos alertado o próprio Cristo, que a Terra é uma escola de trabalho incessante. Então, o trabalho ele requer esforço de sempre. Jesus dizia, no mundo tereis aflições, porque elas fazem parte do nosso processo de aprendizado. E assim como a tempestade que agita, que às vezes causa transtornos, por outro lado, ela saneia a atmosfera, é uma ação muito importante para a nossa saúde, esse saneamento atmosférico. Os obstáculos e sofrimentos, eles também são orientadores da criatura. Então, assim como a tempestade, ela causa aborrecimentos, causa preocupações, mas o resultado é bom, os sofrimentos também são as tempestades da vida, mas que têm um propósito de nos orientar no caminho. E continuando com a proposta de Emmanuel nesse texto, ele diz que a paz do Cristo não é a paz do mundo. Até o Cristo tem uma fala, né, sobre isso, onde ele diz, a minha paz eu vos dou, mas não é a paz que o mundo dá, ou seja, não é aquela paz que o mundo compreende como paz. Então, o que Emmanuel faz de reflexão sobre a paz do Cristo? É ter alegria nas obrigações de cada dia. Não é fugir ao serviço, mas aceitá-lo. É o máximo de lutas na terra sem perder
a serenidade interior, porque afinal o que sofremos redunda mais pela nossa resistência. Então, quanto mais a gente resiste, a gente recalcitra contra o aguilhão, é uma frase que Jesus diz a Paulo de Tarso, inclusive, às portas de Damasco, né, onde ele diz: dura coisa é recalcitrares contra o aguilhão. E o que é isso? E o que o Emmanuel fala aqui, né, que o sofrimento redunda mais pela nossa resistência? É quando a gente não quer aceitar aquela situação. É como aquela criança que vai fazer a vacina e fica querendo fugir. E aí ela acaba sendo contida à força para fazer a vacina que precisa ser feita, né? Então, o que acontece? Ali a musculatura fica mais firme, acaba que a injeção dói mais e tem que fazer igual, né? Então, quando a gente fica reagindo, ao invés de aceitar e aprender com as situações da vida, isso nos causa um sofrimento ainda maior. Podemos dizer também que é aquele que tem dor de dente e tem medo do dentista. Então, quanto mais espera, mais dói. A dor de dente só aumenta, não vai diminuir por conta, sem você dar as providências necessárias. Então, assim também é a nossa vida. Então, nós lembramos de uma das curas de Jesus, quando ele estava no caminho, na estrada de Jerusalém a Jericó, ele encontra um cego que mendigava à beira do caminho. Esse cego chamava Bartimeu, era o filho do Timeu. E como ele era cego, então ele não tinha muita opção e ele ficava ali à beira da estrada mendigando. Toda essa situação de mendicância à beira da estrada, ela tem um significado psicológico, que é aquele que estaciona e que fica pedindo a esmola, ou seja, fica pedindo a ajuda do outro. É mais ou menos quando a gente também não quer progredir, quando a gente entra numa situação de vitimização. Então, eu me considero uma vítima, uma incapaz, e fico esperando que alguém faça por mim aquilo que eu preciso fazer. No entanto, quando Jesus está passando com toda aquela multidão que sempre o acompanhava, ele sabendo do que está acontecendo, porque já ouvira falar de Jesus, ele clama: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Neste momento, Jesus, que está ali acompanhado por uma multidão, ele para diante daquele apelo, e há uma certa calmaria, então, na multidão nesse momento, e Jesus diz: venha até mim. Ele chama Bartimeu, que era cego, mas não era paralítico, então ele podia andar. Bartimeu então levanta, tira a capa de si, se descobre da capa que eles usavam. Todo mendigo precisava usar uma capa, que era como uma identificação, uma credencial para fazer a mendicância. E ele vai até Jesus. Ele consegue se orientar através da multidão e vai até Jesus. E Jesus diz para ele: o que queres que eu te faça? Será que Jesus não sabia o que Bartimeu queria? Jesus certamente sabia. Mas e Bartimeu? Será que sabia o que queria? Porque seria interessante para ele voltar a ver, mas é isso que ele diz: que eu veja, como resposta ao questionamento de Jesus. Porque ver seria, naquele momento, ter que mudar de vida, ter que abandonar a mendicância, ter que procurar um trabalho. Então, para a sobrevivência, ele já não teria a desculpa da cegueira
para mendigar. Mas ele pede que eu veja, e Jesus o cura. Disse: seja feito conforme queres, conforme você acredita. Esta ação do Bartimeu de levantar e ir ao encontro, ele vai nos remeter a uma outra frase de Jesus, quando ele diz: vinde a mim todos vós que andais em sofrimento e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, ou seja, se você tem uma necessidade, você não pode esperar que as coisas aconteçam, você precisa ir em busca. Vinde a mim, vá até Jesus. Ajuda-te e o céu te ajudará. Buscai e achareis. E, continuando ali na frase de Jesus, ele diz: eu vos aliviarei. Aliviarei o fardo, que é o que ele fala na sequência. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei comigo que sou brando e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas. Olha que lição carinhosa que Jesus nos dá. Venha, escute o que eu estou falando, porque eu estou te ensinando de forma amorável. Aprenda comigo. É como o pai ou a mãe que quer ensinar o filho, que quer lhe dar as lições, que quer que ele compreenda as situações da vida de uma forma carinhosa. E quando nós não aceitamos essa lição carinhosa, nós acabamos precisando do aguilhão, da dor, do sofrimento, para então mudar os nossos padrões, para mudar a nossa postura. Então Jesus nos convoca a aprender com ele. Ele diz: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Porque o jugo, desde aquele tempo, significava a observância dos ensinamentos. Então, o jugo de Jesus é a observância da lei de Deus, que, como ele mesmo disse, se resume na lei de amor e de caridade. Então, veja que jugo maravilhoso. Você ter apenas que cumprir a lei de amor e caridade. Mas, e se nós não aceitamos esta proposta de Jesus, então nós voltamos àquela frase que ele fala a Paulo de Tarso: dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então é quando nós não aceitamos as proposições da vida. E aí nós vamos encontrar uma mensagem mediúnica recebida num grupo espírita em Minas Gerais, que tem exatamente esse título, Recalcitrar contra os Aguilhões, e onde fala que a providência divina, ela sim nos coloca pedras no caminho. Mas vamos pensar que essas pedras são para pavimentar o nosso caminho, para que a gente possa andar com maior facilidade, porque é melhor você estar numa estrada empedrada do que numa estrada de terra, onde após a chuva, o barro impede ou dificulta muito a caminhada. No entanto, muitas vezes nós tropeçamos nessas pedras por imprevidência. Reclamamos então das quedas e das escoriações como se as pedras fossem as responsáveis pelo nosso desequilíbrio e como se os pés não fossem ordenados pela mente. Veja que colocação interessante que esta entidade faz. Os nossos pés, assim como todos os nossos movimentos, são ordenados pela mente, a mente que dirige o corpo. Então, muitas vezes nós não temos a atenção necessária e podemos tropeçar nas pedras do caminho.
Mas o cuidado precisa ser nosso. Não é a culpa daquilo que ali está. E quando a gente tropeça, a gente transfere a responsabilidade e diz assim: ah, mas Deus não teve piedade comigo, me colocou num pedregoso caminho, esquecendo que os meus pés, joelhos e membros são frágeis demais para caminhar com segurança. Ou seja, ah, mas por que eu tenho que passar por essa situação? É muita coisa para mim, eu não vou aguentar tal provação. Mas nós sabemos que Deus não coloca fardos pesados em ombros frágeis. Cada um de nós tem as proposições, os desafios que tem as condições de enfrentar. E esses desafios nós muitas vezes escolhemos, acordamos no nosso contrato reencarnatório. Antes de reencarnar, nós sentamos com os nossos orientadores e vamos traçar as diretrizes da vida que teremos, quais os aprendizados necessários e quais as provações serão necessárias para esses aprendizados. Quais expiações eu já tenho condições de cumprir, porque não basta o arrependimento, é necessário que a gente repare o dano. Mas Deus é tão bom que nos permite reparar o dano somente quando nós temos condições de suportar tal ou tal expiação. Mas aqui chegando no mundo físico, muitas vezes nós esquecemos desses acordos e entramos nesse processo de vitimização e de transferência de culpa. Então, estou no caminho pavimentado com pedras soltas. E se eu tropeço, eu digo que Deus não tem cuidado comigo. Deus me esqueceu nesse caminho tão difícil de caminhar. Mas será que não terá sido a nossa pressa de caminhar que nos desgovernou os passos? Será que não foi esse atropelo da vida, essa necessidade de querer chegar antes, de chegar primeiro, que nos fez tropeçar? Vamos pensar. Será que são as pedras que vão ao encontro dos nossos pés? Ou são os nossos pés que pisam as pedras? Então, as pedras são a representação das circunstâncias da vida. E cada circunstância que nós encontramos, elas estão nos lugares próprios, estão nas posições que precisam estar. No entanto, na nossa caminhada, às vezes nós optamos por construir atalhos, às vezes nós optamos por construir estradas pavimentadas que facilitam a chegada, mas geralmente a chegada ao terreno pedregoso se deve mais às nossas escolhas do que às nossas necessidades. Às vezes Deus nos concede um caminho muito mais tranquilo. A providência divina geralmente nos provê, nos ensina com parcimônia e gentileza, para que a gente tenha o aprendizado necessário. É como Jesus falava: aprendei comigo que sou brando e humilde de coração. Então vem aqui, né? Comigo nós vamos aqui fazer um aprendizado mais tranquilo, com menos percalços, com menos atribulações. Vamos com calma. No entanto, o que é mais comum é que nós optamos por caminhos mais dolorosos, que sejam mais condizentes com os nossos problemas conscienciais. Às vezes a gente se sente tão culpado, tão sem mérito para obter a graça da providência divina, que a gente quer
sofrer. A gente escolhe os caminhos tortuosos porque a gente acha que não merece a facilidade. A gente faz essas escolhas quase que inconscientemente. Mas então, quando esse caminho mais tortuoso aparece, a gente acaba se revoltando, transferindo a responsabilidade para Deus, ou seja, recalcitramos contra os aguilhões da providência. Então, o aguilhão é aquele espeto que vai nos empurrando, que vai empurrando o boi, né, na junta de boi. É aquele que precisa ir para frente e não quer, então você vai espetando ele para que ele, sentindo esse agulhamento, ele vá se movimentando. E aí a gente fica recalcitrando e escolhendo aqueles que são mais afeitos à nossa maneira de pensar. A gente pensa, não, mas eu não, como assim que eu vou ter essa facilidade? Eu não mereço isso. E a gente piora a nossa situação, em vez de aceitar aquela proposição carinhosa que a providência nos propõe. Então, Deus nos permite essas escolhas. Ele nos permite transitar pelas classes e pelas pedagogias que mais nos convém. Como Jesus falou, aprenda comigo que sou brando e humilde de coração. Mas você pode dizer, não, eu não quero. Eu quero outro professor. Eu quero aprender com a professora Dor. Então, a providência diz, ok, seja feito conforme você deseja. No entanto, o nosso ensino seria muito mais tranquilo, a nossa vida seria muito mais amena, se a gente, ao menos, se conformasse em ouvir a sugestão da providência, porque vem muitas sugestões. Há um livro muito interessante, os livros espíritas são muito ricos em ensinamentos. Tem um livro chamado Do Abismo às Estrelas, que é uma psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Vitor Hugo. E ele conta ali uma história de uma médica que tem algumas dificuldades, e à noite, quando ela dorme, ela encontra com o seu protetor. E ele vai lhe explicar as situações que estão acontecendo na sua vida. Ela enfrenta realmente algumas situações dolorosas, mas o instrutor, o espírito que a acompanha, ele lhe orienta, diz, olha, isso é necessário, mas você tem que fazer assim, tem que fazer assado, vai por esse caminho, que esse é o caminho melhor para você, esse é o caminho que a gente ajustou, esse é o caminho que a gente combinou antes de você reencarnar. E ela acordava com toda aquela lembrança e pensava, poxa, eu tenho que fazer isso, isso, isso. Mas de repente parecia que dava um estalo, ela dizia, não, mas isso aí foi um sonho. Isso aí não existe. Isso aí não é verdade. Eu vou seguir do meu jeito. E continuava fazendo todas as coisas equivocadas que lhe resultaram em dores muito profundas. Então é mais ou menos o que o Espírito fala nessa mensagem, né? Seria muito bom para nós se a gente pelo menos ouvisse a sugestão da providência. Então, às vezes, diante de um desafio, a gente tem lá alguma coisa que diz, esquece isso, perdoa, não dá bola, faz tal coisa. E você diz, o quê? Eu? Deixar passar? Mas nem falar. Não, não mesmo, né? Não vou aceitar, não vou pedir perdão, não vou perdoar. E a gente vai ignorando. E Deus aceita, porque Ele nos permite o exercício do livre-arbítrio. É como Jesus muito bem nos ensinou no processo que Ele enfrentou da própria crucificação. Será que Ele não teria condições de se libertar, de sair fora daquela situação? Ele teria, mas Ele permitiu que fizessem o que tinham decidido. Ele aceitou a decisão das pessoas e soube perdoar. Disse, perdoa, que eles não sabem o que fazem. Então,
Deus também respeita a nossa liberdade. Existem, no entanto, aguilhões que independem da nossa vontade. Existem aqueles que nós escolhemos e aqueles que não temos escolha. Por exemplo, um parente difícil, um filho ingrato, um companheiro que nos abandona, um amigo que nos fere, um parceiro de caminhada que faz inúmeras exigências e que não depende muito da nossa ação. Nós sofremos isso sem muita escolha. Então, neste caso, nós estamos fazendo a colheita de plantações antigas. Então, são aquelas sementes que nós lançamos ao solo em tempos passados e que agora chega o momento da colheita. Isto é o que a doutrina espírita chama de lei de ação e reação, que diz que tudo que nós fizemos na vida volta para nós de alguma forma, ou seja, a gente é livre para escolher as nossas ações, mas nós somos responsáveis pelas consequências de todas as ações que nós realizamos. Então, nós podemos dizer que os aguilhões da nossa vida são o somatório dos nossos plantios anteriores com as nossas escolhas de agora. E não devemos nem podemos desprezar a nenhum, porque todo desafio será sempre um degrau evolutivo. É sempre uma oportunidade de nós avançarmos na nossa evolução espiritual. Então, que Deus não nos escute quando a gente pede, livrai-nos do mal. E que, por outro lado, nós escutemos a Deus quando Ele nos diz: atenção, meu filho, eis a hora, chegou o momento da colheita, para que nós não desprezemos a oportunidade de colher, porque ao colhermos os resultados das nossas ações, nós vamos também deixar o campo limpo para novas semeaduras. O espírito Joana de Ângeles, no livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, também vai falar sobre o Cristo Consolador. E ela diz que a terapia de Jesus é uma terapia recuperadora, porque a dor sempre é uma consequência das ações infelizes. Então, quando eu passo por esse processo, eu vou me recuperando, vou me reabilitando diante dessas situações que eu causei. A terapia de Jesus também é libertadora, porque nos proporciona a conquista da luz interna, que nós vamos obtendo através do cultivo do amor, que sempre será sustentado pela oração. A oração é o maior sustentáculo que nós podemos ter. É o melhor remédio, é um remédio que nós temos para todos os males da nossa vida, que está 100% do tempo ao nosso dispor e 100% gratuito. Nós podemos lançar mão da oração a qualquer momento. Também diz Joana que o ser humano, ele é um somatório das suas aspirações e das suas necessidades. Então, nem sempre aquilo que eu quero é necessário. O resultado da aplicação desses recursos poderá resultar ou numa libertação ou numa escravidão. Se eu desprezo o que é necessário e só vou em busca daquilo que eu quero, às vezes por orgulho, às vezes por um capricho, eu posso entrar nesse processo de escravização. Mas se eu compreendo qual é a minha necessidade e cumpro os meus deveres, eu estou no processo de libertação. Então, quando nós nos deixamos, quando nós permitimos que a nossa sombra predomine, nós vamos estar num processo de ignorância, de acompliciamento com o crime, de preservação dos
instintos primários, de tormento mental e de conflitos de consciência. No entanto, se nós aceitamos esta proposta de amor do Cristo, nós saberemos aplicar a oração e o discernimento que decorre da oração. Quando eu paro para orar, eu possibilito a minha mente fazer as reflexões e encontrar as respostas necessárias. E aí a gente vai descobrindo o nosso sentido existencial. Vamos desenvolvendo também o sentimento de humanidade e vamos aprendendo a nos identificar com ondas psíquicas de boas energias e de paz. Jesus, então, é o nosso supremo educador. Jamais ele apresentou-se como solucionador de problemas. Ele não está aí para resolver os nossos problemas, porque cada um precisa resolver os seus. Mas ele nos incitou a fazer a nossa parte, a nos responsabilizarmos pelos nossos deveres, cada um com a sua parte, cada um precisa cumprir com o que lhe cabe. Então, ante os desafios mais vigorosos e as situações mais inclementes, Jesus sempre vai nos convidar a jamais desistir dos nossos ideais de beleza, os nossos ideais superiores, a jamais ceder espaço ao mal, qualquer que seja, a não negociar com as sombras, porque as sombras muitas vezes nos assediam e nos propõem coisas que a gente pode achar interessante, mas não vale a pena nós negociarmos com as sombras. A pedagogia de Jesus nos auxilia a sermos sempre verdadeiros, a termos a consciência reta e o firme propósito de seguir no caminho certo, apreciando a grandeza e a beleza da natureza, que é exuberante, que está à nossa volta, nos provendo o necessário para a nossa vida. E com esta apreciação, nós somos levados ao sentimento de gratidão por tudo que temos, por tudo que somos, todos os dias. Então, Jesus nos propõe a terapêutica libertadora, nos ajuda a identificar o problema, despertando-nos para que a gente não reincida no erro. E ele falava, né, diante das curas, tua fé te curou, vai e não reincida no erro para que não aconteça algo pior. O que de pior pode acontecer? Nós podemos entrar num processo de amargura sem consolo, quando nós continuamos nesse ciclo vicioso do erro. Podemos entrar num processo de expiação sem muitas alternativas, onde a dor será muito maior. Teremos, às vezes, quando nós não despertamos e reincidimos no erro, podemos ter o impositivo do resgate compulsório, que é aquele em que nós não temos mais poder de opinar. É aquilo que os nossos orientadores nos propõem sem apelação. Então é muito mais pesado o fardo quando nós não aceitamos essa pedagogia amorosa de Jesus. Para encerrar, e vamos utilizar inclusive como prece de encerramento, a poesia de Maria Dolores, Agradeço, Senhor, que diz o seguinte: agradeço-te, Senhor, quando me dizes não às súplicas indébitas que faço no altar da oração. Muitas das coisas que te peço, entre lamentação, choro e barulho, são mero capricho, simples algazarra que me escapa do orgulho. Muitas vezes peço-te coisas desejando-te um sim,
que, se me florescessem na existência, seriam desvantagem contra mim. De outras vezes, rogo-te afeto, sem encontrar companhia em qualquer parte, quando me dás a solidão por guia, que me impele a buscar-te. Ensina-me, Senhor, que estou no lugar certo, que a ninguém ligaste de improviso, e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo que preciso. Ensina-me a reconhecer que encontrarei além do necessário se cumprir o meu dever. Agradeço-te, Senhor, quando me dizes não com teu amor, e sempre que te peça o que eu não deva, não me atendas, Senhor. Que Jesus, o nosso divino educador, e que Deus, o nosso Pai e Criador, estejam sempre a iluminar a nossa mente e o nosso coração. Agradecemos a atenção e que assim seja.